Então, vamos dar início aqui a mais uma atividade, a mesa redonda Minorias Étnicas Raciais no Brasil e Demandas por Direitos, Desafios Antropológicos e Jurídicos. Agradecendo, então, a professora Ana Lúcia Pastore, a equipe do Nadir, pela complexa atividade de organizar um seminário desse porte. Agradecer mais uma vez pela acolhida muito calorosa, uma hospitalidade muito ímpar. Sempre um prazer, por esse motivo também, de estar aqui, né? Além, evidentemente, do prazer de dialogar com você e com as pessoas que te circundam. Igualmente, frisar dessa parceria entre o PPGA, o INEAC, o NUFEP, o Nadir, que viabiliza aqui a nossa vinda nesse interessante e estimulante seminário. E agradecer aqui a minha colega professora Mércia, foi a coordenadora também da proposta, junto comigo o professor Felipe Berocan, coordenador do PPGA, que não pôde estar aqui conosco, porque ele se encontra na banca de doutorado, de seleção doutorado do PPGA, e infelizmente não pôde vir, mas, né, confeccionamos isso a 6 mãos, e agradeço, prazer enorme. Conheço a Mércia desde os velhos tempos. Você jovenzinho, né? Eu bem novinho, né? Orelhudinho. Bem novinho. Nos cursos da Eliane Cantarino, né? Como o tempo voa. Então, agradecer aqui a Daniela, a professora Daniela também por ter aceito o convite. E é uma honra aqui estar com duas colegas que tanto estimo e com as quais tenho conversado em diferentes momentos no percurso aqui do trajeto. Então, a gente vai ter, então, aqui a felicidade de escutar primeiro a Daniela Velasque, pela ESG, que é pesquisadora do NUFEP, pós-doutoranda do PPGA, do INEAC. E, posteriormente, a professora Mércia Batista, que é professora da Universidade de Campina Grande, na Paraíba, e tem trabalhado já, né, uma longa experiência com comunidades e povos indígenas do Nordeste, e igualmente também com ciganos e quilombolas. E a Daniela, que tem investido já há muito tempo em etnografia sobre comunidades quilombolas, e finalmente depois eu fecho, né, a mesa e depois abrimos para o público. Então, agradecendo a presença aí do público, né, dos corajosos e corajosas no terceiro dia aqui, né, e diante do cansaço. Então, obrigado aí pela presença de vocês e sigamos. Você quer que eu controle o tempo? Eu quero que você controle o tempo, mas me avisa só quando eu tiver que fechar. Tá? Pode ser? Claro. Boa tarde a todas e todes. Eu quero começar por agradecer muito e parabenizar a equipe que está na organização do evento. Como o Fábio disse, é muito complexo, muito cansativo, então queria parabenizar de estar conseguindo fazer esse evento tão frutífero, com tantos bons debates e tão produtivo. Estou adorando. Então, agradecer a iniciativa do evento e também a toda a equipe que está envolvida, os monitores, quem está responsável pelo coffee break. A gente sabe quão complexo pode chegar a ser um trabalho desse porte, e parabenizar, porque eu estou muito feliz e está sendo muito, muito bom. Também gostaria de agradecer a Fábio Reis Mota, da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do INST e INEAC. A gente, às vezes, finge que não se conhece. É uma piada interna. O Fábio foi meu orientador de graduação, mestrado, doutorado.
A gente tem um trabalho em conjunto de muito tempo. Pode ser beatificada. Eu já posso ser beatificada, certamente. Eu conheço ele desde que ele não tinha cabelo branco. Então, às vezes, eu finjo que eu não conheço. E a Mércia, também, muito obrigada pela interlocução da Universidade Federal de Campina Grande. E também agradecer muito o professor Felipe Berocan, que quando eu soube que não seria possível que estivesse aqui, ele me fez o convite de vir e enriquecer esse debate. Então, também agradecer a ele, que talvez esteja assistindo ou não, está entrevistando os candidatos, mas ele também fez parte da construção dessa proposta. Então, dados os agradecimentos, porque às vezes a gente tem que anotar essas coisas, senão a gente esquece, né, gente? Se empolga de falar da pesquisa, né? Então, essa mesa ela tem como objetivo trazer e debater o desafio dos povos pela efetivação de direitos e o reconhecimento da sua cidadania, né? Então, eu tenho me feito algumas perguntas sobre como abordar esse assunto, né? E como trazer essa ideia. Então, eu fiz algumas perguntas, fiz algumas anotações. Eu vou dar uma lidinha assim breve do que eu escrevi, mas depois eu vou entrar mais, aquecer melhor e começar a falar do meu trabalho de campo, que aí fica mais divertido. Pelo menos para mim, gente. Eu sou antropóloga de formação, eu fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia, mestrado e doutorado em Antropologia. Então, sou adepta ao trabalho de campo, só para frisar. Então, uma das perguntas que eu me faço é como podemos pensar na forma em que trabalhamos e produzimos conhecimento no campo do reconhecimento de identidades que contribuem ao quadro da multiculturalidade no Brasil. E aí, pensando nesse contexto, principalmente, eu gosto muito de usar como marco temporal a Constituição Federal de 1988, meu trabalho prioritariamente com comunidades remanescentes de quilombo, comunidades quilombolas, e elas vão ser reconhecidas pelo artigo 68, né, o primeiro reconhecimento legal da existência de uma identidade étnica quilombola. Eu tomo como marco a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã. Então, pensando por isso, a multiculturalidade. E como acolher as reivindicações nas suas particularidades e propor diálogos efetivos e transdisciplinares em fenômenos que se manifestam num caso a caso. Então, justamente também pensando um pouco e retomando um pouco o debate da antropologia implicada, que o professor Fábio, o professor Lobão e o seu Chico, que não chama Chico, chama Jorge, estavam promovendo no minicurso de segunda-feira, de pensar em como a gente se engaja e como a gente se relaciona com o próprio trabalho de campo. E aí, justamente, também pensando, obviamente, nessa proposta do encontro de antropologia e direito, né? De como que a gente vai trabalhar, até mesmo de um ponto de vista metodológico, esse próprio diálogo. Então, essa é a outra pergunta. E como absorver o diálogo com as categorias de atribuição de direitos também, né? Pensando do ponto de vista de uma pessoa que tem uma formação em ciências sociais, que começa a olhar para esse campo da atribuição de direitos a partir desse olhar de cientista social e como dialogar com essa linguagem e esse universo jurídico que pode ser visto como qualquer outra cultura totalmente apartada que fala até uma linguagem diferente com o juridiquês. Então, essas são as questões que orientam a minha pesquisa, que é de caráter antropológico, e a partir das quais eu busco organizar o conhecimento. Então, o que eu me propus hoje para apresentar para vocês é justamente isso, uma proposta de como organizar esse conhecimento. Então, num primeiro lugar, eu compreendo o fenômeno das identidades e da identidade quilombola a partir da ideia de que se veste ou se investe numa identidade no contexto da reivindicação política. E aí é um formato muito particular, porque a gente está lidando também com um Estado que é atravessado por uma desigualdade estrutural. Então, o Estado brasileiro ele tem uma desigualdade estrutural. Então, seguindo essa linha, na qual os ensinamentos do professor Roberto Cante de Lima estão vivos e vigorosos, observar os abismos entre a demanda dos reconhecimentos de direitos e as vias de acesso aos dispositivos jurídicos impõe notar a distinção, notar e reconhecer e recalcar
Recalcar não, recalcar é em espanhol, gente, que quer dizer ressaltar, desculpa. Às vezes solto em espanhol, eu sou colombiana, moro aqui há muitos anos, e aí, às vezes, eu dou uma... Eu uso as palavras que eu invento em português. Então, notar essa distinção entre prática e teoria, que é uma discussão muito, muito ampla e muito rica. Então, é justamente esse abismo entre a reivindicação identitária e o acesso ao direito do dispositivo jurídico, eu gosto de chamar isso de solidão. Eu amo essa ideia de solidão porque eu sou inspirado no meu conterrâneo Gabriel Garcia Marques, quando ele faz o discurso da solidão da América Latina, quando recebe o Nobel pelo sua produção intelectual e, principalmente, depois de 100 anos de solidão, onde ele vai dizendo e vai falando justamente de uma forma de colonização, de uma forma de colonialismo, em que se impõem diferentes parâmetros que estão muito além de nós mesmos. Então, ele conta um contínuo de histórias absurdas, a partir das quais a América Latina começa a tentar se inserir e se igualar à Europa. Então, eu fico pensando que esse abismo entre a maneira em que a gente se entende e se reconhece e afirma uma identidade, ele é enorme em relação à forma em que o Estado atribui a identidade. Então, é ali que eu começo um pouco a fazer a apresentação maior do meu trabalho de campo, a partir dessas duas distinções. A distinção do que é uma afirmação identitária e o que seria uma atribuição identitária. Essa ideia veio a partir de uma interlocução com a professora Eliane Cantarino Dwyer, que pediu para eu dar uma olhada numa tradução, num texto do Barthes, em inglês. E aí eu eu surtei, e como que eu vou traduzir a palavra assert? Porque tinha as duas acepções. E aí, justamente durante esse momento, eu estava fazendo trabalho de campo, tinha começado a fazer o meu trabalho de campo na comunidade do Quilombo do Grotão, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, fora o fato de eu estar começando o meu trabalho de campo na comunidade do Quilombo do Grotão, eu também vinha de um período em que eu tinha começado a tentar pesquisar como funcionava o reconhecimento das comunidades negras na Colômbia, que é o meu país natal, mas da onde eu saí nova, para não dizer adolescente, né? Então, nesse momento, eu estava com um questionamento muito grande sobre como funcionava aquele processo. Eu achava que era como você receber uma receita de bolo, né? Então, justamente naquele momento, eu encontrei essa comunidade, a comunidade do Quilombo do Grotão, no processo de começo do seu processo de reconhecimento pelas vias do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. E foi ali que eu comecei a entender também que havia uma forma em que eles construíam a identidade e que não era necessariamente a mesma forma em que o Estado conseguia atribuir essa identidade. Então, o que eu observei nesse momento foi a solidão de você ter a Portaria 90 da Fundação Cultural Palmares, com uma lista de documentações e uma equipe de 12 pesquisadores universitários para você pedir a certidão de autorreconhecimento, de autoatribuição de uma comunidade quilombola na área urbana da cidade de Niterói. Então, veja bem, quando eu digo autorreconhecimento e quando eu digo autoatribuição, fazendo referência ao decreto 4887 de 2003, eu estou falando também desse processo onde, supostamente, é um processo burocrático em que eles têm que apresentar, entre outras coisas, a gente fez todo um dossiê, na época eu estava também trabalhando com o professor Ronaldo Lobão, ele foi uma das pessoas que esteve implicadas nesse processo, uma lista de documentos que tinha entre documentos históricos, comprovação das atividades culturais, que mostravam como que o Quilombo afirmava sua identidade, e até mesmo artigos universitários produzidos sobre a comunidade, dissertações e teses. Então, isso fazia parte, não necessariamente de uma forma formal, mas quando a gente dialogava com a Fundação Palmares para a gente fazer a certidão
era um pedido. Então, era toda uma negociação constante sobre essa construção do ser quilombola. Então, como, então, que você adapta a sua vida diária, a história, e além disso tudo, né, tinha um documento que tinha que ter, eu acho que era uma página para contar a história da comunidade, que tinha que comprovar que estava lá há muito tempo, mas tinha que contar a história numa página. É que são coisas assim... sou Gabriel Garcia Marques, gente, para a gente poder falar disso. Assim, e eu falo essas coisas rindo, mas é o cinismo, né? Sem ele, a gente vai ficar um pouquinho triste. Então, era isso. Assim, então, contar a história de 100 anos de uma comunidade, pouco menos de 100 anos na época, 80, 90 anos da comunidade, numa página, e uma carta de uma reunião de toda a comunidade, dizendo que eles afirmam a sua identidade quilombola. E é ali que está o único passo que tem a ver, de fato, com a autoatribuição e com a autoafirmação de identidades. Isso tudo, então, como você vai encaixar esse processo, e aí, nesse sentido, como você vai acoplar essa identidade que é afirmada para poder conseguir que o Estado te atribua a certidão de que você, de fato, é o que você diz que é. Que aí um pouco também eu lembro da Marisa Peirano, quando ela fala da quantidade de documentos que o brasileiro precisa para existir. Então, é um pouco isso. Então, e por isso que eu vou falando dessa solidão, porque, de alguma forma, para a gente pertencer e ser cidadão, a gente acaba tendo que precisar passar por um conjunto de rituais de humilhação e de comprovações que eles deixam que, no final, as pessoas estão sozinhas, né? O Renatão do Quilombo, que foi a minha o meu principal interlocutor durante o trabalho de campo, ele sempre falava o seguinte: eu não sei como tanto quilombo analfabeto consegue, porque ele tinha uma equipe de pesquisadores, uma região privilegiada em relação da localização geográfica das universidades, né? Niterói tem a Universidade Federal Fluminense, do lado tem São Gonçalo, que tem a Faculdade de Formação de Professores e as pessoas do curso de graduação em licenciatura em Geografia tinham um bom diálogo com a comunidade do Quilombo do Grotão, e ainda por cima tinha um núcleo de terapia ocupacional social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sustentava a ideia de que a titulação do quilombo tinha uma relação intrínseca com o bem viver e com a possibilidade de trabalhar, e que se articulava com a área da terapia ocupacional social. Então, porque às vezes falar da terapia ocupacional nesse contexto parece um pouco deslocado. Então, eu trago essa breve explicação para falar. Além do núcleo de pesquisas jurídicas da Faculdade de Direito da UF e do NUFEP. Então, vejam bem, a gente tinha 4, agora já perdi a conta de quantas instituições estavam envolvidas de fato durante mais de um ano para conseguir juntar os documentos para pedir a certidão da Fundação Cultural Palmares. E há uma solidão ali, há um abandono nesse sentido, né? E aí eu gosto da solidão da América Latina justamente para entrar nesse ponto, falando de como é fantástico de você pensar na quantidade de burocracias implícitas, né? E aí não para por ali, né? Porque, ainda por cima, pensar nessa categoria jurídica de quilombo ainda implica em você situá-la historicamente, situar uma construção, uma desconstrução da categoria historiográfica, para você poder situá-la no presente, como diria Eliana Cantarino Dwyer, para citar um modo de fazer, viver e existir, e, a partir disso, poder reivindicar o direito a não ser expulso do território onde eles já moram desde a década de 1920. Então, a comunidade do Quilombo do Grotão é uma comunidade que ela começa com a chegada, ela tem o seu mito de origem com a chegada de Manuel Bonfim e Dona Fia ao Rio de Janeiro em busca de trabalho. Eles vêm de Sergipe, eles vêm descendo de Sergipe em direção ao Rio de Janeiro, parando em várias fazendas, procurando um lugar para trabalhar, depois da abolição da escravidão, na década de 20, mais ou menos. Essa é a história que se conta dentro da comunidade, né? E eles chegam na fazenda do Engenho do Mato, que é uma fazenda
que naquele momento tinha passado por um processo de divisão. De um lado, tinha ficado o esposo, que agora, infelizmente, eu esqueci o nome, e de outro lado tinha ficado uma esposa, que é a Irene Lopes Sodré, e o esposo ele decidiu dividir as terras e começar a urbanizar. E aí, o lado da Irene Lopes Sodré, ela decidiu dividir em pequenos sítios e continuar com a produção de laranja, banana, principalmente laranja, banana, e também com a produção de olaria. Eventualmente, em algum momento, essa fazenda ela vai quebrar e Irene Lopes Sodré vai vender aos sitiantes as terras que eles estão ocupando em troca de alguma produção. E no caso do Quilombo do Grotão, especificamente, a gente está falando da produção de determinado número de mudas de bananas. Também, às vezes, a minha memória me falha, então tem coisas que eu vou falar assim, muito por cima, porque eu não vou lembrar. Então, o que eles faziam? A partir dessa venda das bananas, eles iam pagando para o território onde eles moram. Então, hoje em dia, eles se situam num lugar que chama Sítio Manuel Bonfim. Só que aí, dada a vida e a história desses lugares, que nunca é pacífica, né? Eventualmente, a dona Irene Lopes Sodré morre e os herdeiros começam a tentar expulsar todo mundo de dentro da fazenda do Engenho do Mato, porque não acham válida a maneira em que a mãe vendeu as terras. Então, aí começa a primeira ameaça da desapropriação. Frente a isso, também é um momento, logo depois, né, começa a ter muita violência, queima de cultivos, e não só em relação ao sítio Manuel Bonfim, como aos outros sítios que ficam no Engenho do Mato. E aí isso vai calhar que vem um pouco na época de 1960, no início da década de 1960, com a primeira tentativa de reforma agrária do Estado do Rio de Janeiro, na governança do Roberto Silveira. E aí eles têm um minuto de paz, porque foi literalmente um minuto em que, de fato, lhes é reconhecida a terra, é reconhecido como interesse da cidade de Niterói, que também está crescendo, está se urbanizando, né? E da região como um lugar que está produzindo alimentos para a cidade. Então, eles vão ser subsidiados para conseguir fazer venda dentro de mercados da cidade, que já são relatos que estão mais vivos na comunidade, porque são mais recentes, né? Só que aí, vocês sabem o que acontece na década de 1960, né? Tem a ditadura militar, tem a morte do Roberto Silveira e acaba essa ideia de reforma agrária. Então, eles mantêm, de certa forma, eles não conseguem completar a documentação da comunidade, do território da comunidade. Eles se mantêm durante um tempo a partir disso, né? E na década, isso são uns 20 anos ainda nessa brincadeira de produzir e vender, mas ao mesmo tempo ter ameaças subsequentes dos antigos donos da fazenda de aparecerem lá e ter alguns atos violentos, né? Tem uma história do dia do casamento de uma das irmãs do Renatão, onde o seu Bezerra, que era o administrador das terras, aparece lá para... Ai, meu Deus! Para tentar desapropriar eles, para fazer uma fábrica de água mineral, de água mineral. E aí o pai do Renatão, o pai da dona Alice, que estava se casando no dia, fala assim, ameaça ele com a enxada e fala assim, sai daqui, senão eu te mato. E aí, essa história ela faz parte de um dos muitos relatos de formas de expropriação que tem na comunidade do Quilombo do Grotão. E, posteriormente, na década de 80, começa a ter a chegada do meio ambiente na região. E aí o meio ambiente da natureza como um sujeito de direitos que começa a pressionar a expulsão da comunidade do território ocupado, porque se tem a ideia de que o Parque Natural, dentro das concepções da lei brasileira, não pode ter pessoas dentro. E aí, mesmo com as diferentes tentativas, o Parque Natural, que vai, de certa forma, protegê-los da chegada dos grandes resorts e grandes empreendimentos imobiliários na região das praias oceânicas de Niterói,
vai ser justamente essa reivindicação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que vai proteger eles dessas ameaças dos grandes empreendimentos, mas, ao mesmo tempo, vai criar mais uma ameaça à sua permanência no território. E aí essa segunda ameaça começa na década de 80, acaba com as atividades econômicas de plantação no lugar, de plantação e criação de animais também, e isso vai levando a que a comunidade tenha que começar a se virar mesmo, né? Se virar nesse sentido, eles sempre se viraram, eles têm um histórico de produção de carvão, de reflorestação também do espaço, que não vai dar aqui para ficar explorando, né? Muito mais isso, porque... E aí eles vão, com a chegada do Parque Estadual da Serra da Tiririca, eles param de plantar e, em 2000, quando eles oficialmente passam a fazer parte do parque, eles começam a realizar atividades de samba e feijoada, que vão ser o que vai possibilitar que eles se mantenham na luta. Então, é a partir disso que eles financiam a própria luta, no sentido de que eles subsistem de forma completa e concreta, no sentido em que a subsistência, nesse caso, não só vai viver, não só vai ser de viver da terra e de ter o território, mas também da luta constante pelo território e de passar por esses episódios, como eu estava contando no início, em relação às etapas e ao via crucis, que é o acesso aos dispositivos legais, que seria a atribuição identitária, que seria a autorização de posse do território, que não chega a ser nem depois uma posse real, né, que eu não vou chegar lá, porque eu me enveredei por outros caminhos, né, mas que depois, se alguém tiver dúvidas, eu posso responder. Então, é justamente essa forma, isso faz parte da subsistência, do sentido de existência, do viver da comunidade. Então, eles vão também conseguindo um reconhecimento da cidade, do município de Niterói, a partir da Secretaria de Turismo, e a partir de outras articulações, com o Movimento Negro, com a própria universidade, com a capoeira, enfim. Eles vão fazendo um conjunto de redes que permitem que eles consigam persistir no território, cada vez menos ameaçados, cada vez mais próximos da titulação, mas vale dizer que a certidão do Quilombo do Grotão foi emitida, se não me engano, no dia 16 de maio de 2016. Se não me engano, foi essa semana. Se vocês procurarem no Diário Oficial lá, pode ser que tenha sido dia 20, mas foi por aí. Depois da segunda metade de maio de 2016, aí já estou terminando. E aí isso já faz mais de 9 anos, né? Há 9 anos que eles não têm a titulação feita. Então, para compreender esse via crucis, essa solidão, né, esse processo das burocracias, das humilhações, só para concluir, né, trazendo um pouco esse caso, eles ainda estão dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca, em processo da retirada da comunidade de dentro do parque e dos processos de titulação que fazem parte do acesso às terras prometidas pelo ato das disposições constitucionais transitórias de 1988. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Então, passo a palavra para... Eu posso usar esse aqui? Sim, pode, claro. Acho que vou deixar ali no negócio. Acho que fica mais fácil, né? Boa noite para todos, né? O Fábio fez a gentileza de me apresentar, eu estou aqui conhecendo, e foi muito bom poder lhe ouvir. Daniela, eu queria, primeiro que tudo, agradecer pelo convite, né? Não só de estar aqui podendo apresentar algumas das coisas que eu fiz, mas também a chance de conhecer coisas, né? Eu falei, é o 9º encontro, né, de antropologia do direito. Que bom que eu cheguei no 9º, né? Isso, né? Fico muito satisfeita. E são áreas que, veja, nesse campo que a gente trabalha, são áreas muito próximas, né, que têm refluído. Então, queria saudar, queria festejar, né? E também a chance de estar aqui junto com as pessoas que fazem a UF, né, que é a minha alma mater, né? Isso, né? Foi por onde eu comecei, né? Eu pensei um pouco por onde eu poderia fazer a minha fala, né? E aí pensei assim, vou pegar o tema da mesa, que em alguma medida
foi um pouco a conversa que eu fiz com o professor Felipe Berocan, que não pôde estar aqui, mas está, de alguma maneira, né, na ideia da mesa, e com o Fábio. Como é que a gente poderia, né, apresentar? Aí eu pensei, minha sugestão era que a gente pensasse um pouco realmente na dimensão dos trabalhos desenvolvidos, etnográficos, né, e em que sentido esses trabalhos entram, dialogam, se apropriam, às vezes, né, das questões trazidas pelo campo do direito. Então, eu pensei, os desafios enfrentados, né, para a efetivação dos direitos de povos indígenas, comunidades quilombolas, e, em alguma medida, eu vou muito en passant, né, muito rapidamente, tocar na questão dos ciganos. Né? E, de um certo ponto, como é que o trabalho etnográfico, sustentado numa experiência de pesquisa, permite a gente relatar as mudanças. E aí eu vou tomar um pouco os meus trabalhos, não porque eles são exemplares e porque tenham, né, em si uma importância, longe disso, né? Mas eu pensei muito em termos cronológicos. Por isso que eu fiz a brincadeira, né? Eu começo a me inserir no campo da antropologia na década de 80. Então, na graduação, né? Por favor, né? Mas, em algum ponto, eu começo a efetivar uma pesquisa, né, com povos indígenas, exatamente nesse momento em que a gente passa a ter uma Constituição, que é muito importante, né, continua sendo muito importante, mesmo que tão atacada, né, e com suas incompletudes, e eu vou lidar com a questão dos povos indígenas do Nordeste. E aí eu acho que tem um pouco de sentido, porque é a antropologia também sendo desafiada através do exercício de pesquisa com um objeto, né, que o professor João Pacheco de Oliveira, que me orientou nesse percurso, já descreveu, já discutiu, né, que era um objeto para a antropologia que tinha um baixo rendimento e que expressava exatamente uma condição de invisibilidade, não só nas dinâmicas, né, históricas e políticas, como também no campo dos investimentos etnográficos e antropológicos. Né? Então, o meu foco, eu vou tentar, vou ter aqui o tempo, mas você me avisa, né? Para a gente não é incrível, né? Começa a falar, o tempo, de alguma maneira, voa para a gente. Né? Eu olhei 3 minutos já, meu Deus do céu. Né? E você vai me avisando. Eu pensei um pouco assim, antes da Constituição, né? O modo pelo qual isso vai repercutir em termos de antropologia, né? E, para mim, interessa muito falar de uma certa antropologia. Então, quando eu estiver falando de antropologia, eu vou estar falando de uma certa antropologia que entrou, né, em diálogo, que se sentiu desafiada e que foi respondendo na forma de produção de trabalhos de pesquisa. E que, por sua vez, como você comenta, né, os trabalhos de pesquisa também foram utilizados, né, foram ferramentas importantes no caminho dessas populações. Há um ponto que eu acho muito interessante, né, que você hoje em dia está convivendo nesse campo com os indígenas antropólogos que estão produzindo questionamentos, estão produzindo discussões, estão produzindo novas ferramentas, né, em termos do que é a pesquisa e também discussões em termos dos conceitos, né, e das interpretações que são possíveis. Então, meu jogo um pouco, né, minha ideia um pouco, é pensar como eu posso recuperar e como eu posso ampliar, talvez, as discussões, e aí, no caso, eu vou me permitir chamar para o trabalho que eu fiz nessa época, que eu acho que pode em alguma medida, né, espelhar um pouco essa situação. Então, vejam só, né, a gente teve, historicamente, um processo pelo qual a gente foi invisibilizando, foi enquadrando, foi fazendo desaparecer os povos indígenas. Isso é mais do que conhecido e mais do que reconhecido. Por outro lado, os povos indígenas, eles foram respondendo a isso com diferentes estratégias. E, inclusive, em certos momentos, eles vão passar pela situação de, conforme eles vão podendo dar respostas mais efetivas, eles vão encontrar no Estado a ideia de que, se eles estão sendo muito eficientes, eles não podem mais ser povos indígenas. Né? Vão se emancipar porque vocês estão ficando muito inteligentes, muito capacitados, e a gente não considera isso como uma característica, né, atribuída aos povos indígenas. Então, eu entro nesse processo exatamente quando eu fui fazer o mestrado lá no museu,
E aí eu tinha muitas, né, muitas possibilidades, muitas ideias, tinha feito na UF a graduação, tinha trabalhado um pouco a questão do campesinato lá no norte fluminense, tinha trabalhado com uma população urbana que existia em Niterói, que eram os refugiados do regime do czar da Rússia, né? Niterói é muito peculiar mesmo, então eu tinha um mundo de russos brancos vivendo em São Francisco, lá em Niterói. E aí eu pensei, nossa mãe, entendeu? Encontrei gente me descrevendo o Nicolau I, né? Falando com muita revolta do Lênin, né? E eles estavam lá em Niterói, eles tinham uma igreja, tinham uma rede de vizinhanças, e eles faziam uma coisa para mim muito impressionante, que era, eles não tinham aceitado a reprodução da própria identidade para os seus descendentes. Então, tinha uma geração, que é exatamente oriunda, né, desse momento, eles vão enfrentar, né, 17, a saída, né, e alguns me descreveram isso, lutando, né, o exército branco sendo empurrado, e procurando refúgio. Uma parte vai fazer uma trajetória que passa pela China e chega ao Brasil, e se estabelece em Niterói, e começaram a ver que não tinha muito futuro, eles se diziam apátridas. Então, a geração seguinte, que nasce no Brasil, nasce em Niterói, não compartilha com eles elementos básicos. Não compartilha a língua, não compartilha a crença religiosa, né? Eles são levados a romper o processo de reprodução, que, para mim, em termos de antropologia, era muito fascinante, né? Então, eu tinha feito esses investimentos, aí eu vou para o museu, e no processo de seleção, eu lembro do professor que falou assim, mas você vai ficar com um grupo que vai desaparecer? Né? Mal sabia ele que o muro de Berlim ia cair e que voltaram. Outro dia eu fui lá na internet e olhei, estão florescendo, né, na comunidade. E aí eu entrei no museu e fui fazer uma disciplina de etnologia com o João Pacheco, e ele estava exatamente muito interessado nesse processo de emergência étnica, que começa a florescer final de 70, início dos anos 80, e que no Nordeste estava tendo toda uma potencialidade. Eu sou de origem nordestina. Meus pais são recifenses, né, migraram para Niterói, e aí a gente começou um pouco a discutir, né, como é que o objeto cruza com você em certo momento, né? Então, a gente está sempre reconfigurando identidades e pensando. E aí o professor João queria fazer um mapeamento de Pernambuco, porque é um estado muito peculiar. Nele você tem muitos povos indígenas, que são quase totalmente ignorados durante um longo tempo, porque eles não guardam marcas que os diferenciem, eles não têm os tais, né, os elementos diacríticos que tanto apreciam, né? Não tem aparência, não tem rituais, não tem mais a língua materna, a não ser os funiô, que servem um pouco como contraponto. Eles são os que mantiveram a língua, mantiveram o ritual, que é o oricuri que eles fazem, né? Então, todo o foco etnológico, né, em Pernambuco vai para Funiô, e os demais 7 povos são ignorados. E, no entanto, estão num processo de discussão, e a hipótese que o professor João Pacheco estava levantando naquele momento é que as demandas por identidade e direito tinham a ver com o desafio de manutenção de território. Entendeu? Então, foi assim que eu cheguei aos Trucá, porque eu fui com uma colega, nós fizemos um levantamento rápido da situação de Pernambuco, fomos a alguns povos, contactamos a FUNAI, vimos as agências de mediação, né, o CIMI, inclusive. E aí eu cheguei aos Trucá, que estão numa ilha, né, não sei se vocês podem visualizar, a gente não fez PowerPoint, tem o Rio São Francisco, ele sobe, a última grande subida dele é o chamado Submédio São Francisco, que vai dar exatamente entre Cabrobó e Paulo Afonso. Por que é uma área, eu acho importante para a gente? Porque foi uma área de grande atuação missionária. Ao longo do século XVII, XVIII, né, e você teve muitos processos que embatiam com um processo de ocupação de terra através de uma família, que são os Dias Dávila. E foram grandes sesmeiros, né? Eles foram acumulando terra, né, numa extensão que a gente nem consegue imaginar. Um bom pedaço da Bahia, né? E um bom pedaço de Pernambuco ali para dentro, era tudo da família Dias Dávila. E aí eles tiveram embates com as populações indígenas e com os missionários. Então, você tem presença indígena ali com registro histórico muito antigo, mas que vão sendo, de alguma maneira, invisibilizados. Por quê? Porque eles entram num regime, né, de contenção, colaboração, permuta, né? Muitos viram vaqueiros,
eles vão se tornar agricultores, eles vão produzir casamentos mistos, né? E, paradoxalmente, eles são invisibilizados, mas Pernambuco mantém um protagonismo indígena por conta dos funiô. Então, quando eu começo a trabalhar, isso é em 1988. Exatamente, né, na viradinha de 88 para 89, né, com a Constituição promulgada, mas não efetivada, né, porque você ainda tem muitos problemas e muitos processos. Então, eu cheguei a Pernambuco, e aí, em janeiro de 89, eu vou lá no sertão, que é em Cabrobó, e eu me deparo com uma população que está numa situação de grande penúria. Né? Você tem a FUNAI atuando, que é uma coisa muito paradoxal, mas eles vinham numa história muito estranha. Por quê? Porque quando você vai perguntar um pouco pelo lugar, você tem uns restos arquitetônicos muito impressionantes. Tem uma parede imensa, né, de uma grande igreja que existiu na ilha, que o rio derrubou em certo momento. Você vai ter uma presença física lá desde, né, antes de 1700, e você tem, por parte dos habitantes da cidade, uma grande oposição, inclusive em termos de nominação. Eles eram chamados, né, dos caboclos, ou eles eram chamados, muitas vezes, dos pretos da ilha, porque eles miscigenaram, né? Então, eles não podiam reivindicar a condição indígena, mas eles estão muito próximos de uma população indígena muito importante para quem trabalha no Nordeste, que são os Tuxá, que são os índios rodeleiros, que mantiveram o ritual, mantiveram o domínio de uma ilha, que é a Ilha da Viúva, que vai desaparecer quando você abre para formar o lago, né, de Itaparica. Foi uma população que conseguiu acionar o SPI desde cedo, trouxeram um posto indígena, e você tem uma relação de casamento e compartilhamento de crenças entre os aldeados da Assunção e os índios Tuxá. Então, quando eu chego, eu tenho uma população com muita precariedade, mas com muitas questões postas que me interessaram profundamente. E aí eu começo a trabalhar com os Trucá numa condição em que eles estão com a FUNAI presente. Eles vinham lutando desde, quando eu começo a procurar a história, desde 1850, eu começo a encontrar registros dessa população. Eram os aldeados da Assunção, né? Era o termo que eles usavam, né? Depois tem o maioral da Assunção, que seria a liderança nativa, e eles estão o tempo inteiro pedindo o quê? Para mim é muito impressionante. Eles pedem, por favor, Estado, me cuide. Por favor, Estado, me defenda, entendeu? Tem as cartas, né, que são muito impressionantes, que eu localizei no arquivo público, né? Eles estão reclamando do quê? Está faltando um funcionário aqui para cuidar da gente. Está faltando, né, a presença do Estado. E eles mantiveram essa sequência de pedidos em muitas situações. Eles mantiveram ainda na época da monarquia, depois eles começam a instar de novo, né, na década de 20, depois eles vão repetir isso 30, 40, 60, 70, 80. É uma coisa impressionante. E é uma população que até mais recentemente, né, era formada por uma ausência do domínio da escrita. Inclusive, eles guardaram muitos papéis e foram muito generosos que me permitiram que eu fotocopiasse, né, papéis que eles não liam, mas que eles sabiam que eram papéis importantes para defender o direito deles. Que papéis eram esses? Os que eu pude consultar eram pagamentos de foro à igreja. Então, qual é a história? Só para avançar, né? Eu sei que o tempo está urgindo, né? Vamos lá. Né? Qual é a história? Eles viveram na ilha, eles foram aldeados por uma missão. Aí tem muita especulação, qual era a ordem religiosa, né? Talvez capuchinhos. Isso aí eu não procurei, porque não era tão fundamental. Tem uma ordem religiosa ali muito forte, que vai gerar com eles uma percepção muito interessante. Eles são, na verdade, que é uma coisa muito presente em muitos povos do Nordeste, eles são os filhos da santa. Porque tem aquela história que aparece uma imagem do santo, e aí, né, para você poder reconhecer, você constrói uma capelinha, e os missionários entram e você vai criando um vínculo. É muito interessante, porque eles me contaram essa história várias vezes, eu escutei de vários indígenas, né, a ideia de que antes do dilúvio,
e tinha lá os índios brabos, né? Os bravios, que comiam carne crua, não usavam sal. Aí chegou a santa pacificou. Então, eles são descendentes desses índios bravios, mas eles não têm muito interesse, porque eles eram muito selvagens, né? Eles começam a pensar na relação deles com a santa, que vai instituir um regime moral para eles. Então, é muito legal, porque eles são... Tanto é que eles se falam aldeados da Assunção, né? São os filhos de Sansão. Nossa Senhora da Assunção é a santa de devoção deles, né? E eles passam a festejar a santa, e conforme você tem agentes religiosos, tem os padres, eles pagam um foro à santa, não ao padre. Entendeu? O padre é só o mediador disso. E eles vão vivendo na ilha, né, com dificuldades, porque tem agentes, por exemplo, eles falam muito mal de um juiz num certo momento, que vai tomar o gado deles, vai tentar escravizá-los, eles demandam, né? E quando chega em 1920, o bispo de Pesqueira, né, que subordina ali aquela região, ele decide que, se eles são filhos da santa, a santa é da igreja, ele representa a santa, ele pode vender toda a ilha. E ele vende a ilha, né, por um representante legal. A ilha é vendida para 3 proprietários, e aí você vai começar a ter um regime diferenciado, né, porque, dependendo do proprietário, você tem demandas maiores ou menores, né, mas, em alguma medida, eles começam a sentir uma compressão pelo direito de permanecer na ilha. Então, o que vai acontecer? Eles vão atrás do Rondon, no SPI, que já está criado o órgão, que é de 1911, e eles pedem ajuda ao Rondon. Como é que eles podem pedir ajuda ao Rondon? Porque eles são contraparentes dos Tuxá, os Tuxá falam para eles, olha, tem um cara no Rio que é indígena, porque o Rondon sempre teve essa lenda em cima dele, né? Neto de indígena, né? Isso, tem o sangue fala, né? E aí eles vão atrás do Rondon, e o Rondon manda um inspetor, o inspetor vai lá e diz, olha, eles têm uma aparência de índio, eles fazem coisas de índio, e aí o SPI começa a tentar recuperar alguma terra para eles, e essa é a história dos Trucá. Eles estão sempre lutando para recuperar o direito a permanecer na ilha e a ter domínio da própria vida. Isso vai ser super aflitivo, porque o SPI não consegue avançar. Quando chega na década de 40, o SPI, enfim, coloca uma ação de nulidade de venda, porque a cadeia dominial está falha, né? Aí o SPI vai tentar negociar, o governo de Pernambuco. E aí tem coisas muito escusas, né, que a gente não consegue comprovar. Mas o governo de Pernambuco vai comprar 1/3 da ilha. Dizem que era um primo do governador, pode ser, né? Tudo bem. Né? E aí o Pernambuco vai fazer o quê? Na forma de governo, vai implantar uma empresa de colonização e revenda das terras. Lindo, né? Divide em lote, financia, traz gente de fora. Então, os Trucá vão passando por muitas aflições, e não são aflições iguais para todos os Trucá. O que depois vai explicar um pouco o processo faccional deles, né? Que persistiu e floresceu em alguns momentos. Então, a CRC, ela é efetivamente a Companhia de Revenda e Colonização, ela fale, porque, claro, né, um projeto não tem muito fundamento, aí ela vai implantar uma empresa que fica com o espólio da CRC, também estadual, que é a produção de mudas e sementes selecionadas, que é na década de 60 para 70, o SPI acaba, entra a FUNAI ignora os processos do SPI, eles estão numa situação desesperadora, porque a produção de mudas e sementes não permite a convivência com a agricultura familiar. Então, eles são impedidos de ter a própria reprodução, né? E eles vão atrás, aí descobrem, não tem mais SPI, mas tem FUNAI. A FUNAI agora é em Brasília, então vai implicar, né, em uma grande dificuldade, e eles, enfim, conseguem chegar à FUNAI e dizer, olha, nós somos... Teve o Rondon, e a FUNAI vai procurar, menino, tem um processo que foi instalado em 1920, e começa tudo de novo. O que a FUNAI faz? A FUNAI vai pela lógica da FUNAI, da época, que era, eles são índios, mas são muito aculturados. Vamos ver como é que a gente resolve, para ver se eles se transformam em brasileiros. Então, é um processo de negociação muito dura, muito dificultosa. Eles são constantemente rejeitados, né? Há uns jogos muito pesados, há um processo diaspórico por parte de uma família muito importante, Trucá, vai para a cidade, depois vai para São Paulo, né?
E aí eles vão lutando de modo muito enfático, né? Vão construindo alianças. O CIMI torna-se uma força bastante presente. O CIMI começa a oferecer para eles um modelo, né, de atuação, que é vamos produzir repercussão para fora. Então, a imprensa, enfim, começa a noticiar. Pô, tem os índios lá em Cabrobó, né, que coisa estranha, né, um povo, né, que merece alguma atenção, são muito pobres. E também eles começam a fazer enfrentamento com os ocupantes da terra, que a essa altura está dividido entre o espólio da empresa de Pernambuco, que é a Departamento de Produção Vegetal, que é a DPV, que é muito dura, né, ela é muito violenta, na verdade, no contato. Tem um fazendeiro que vai monopolizar um pedaço da ilha, né, e vai expulsar, inclusive, famílias. E aí chegamos nós, os pesquisadores. Então, quando eu chego a Cabrobó, né, e vou conhecer os Trucá, eles estavam completamente desejosos, por favor, né, me estudem, por favor, me auxiliem, né? E aí, para mim, foi muito interessante, porque eu encontrei uma abertura, e eu estava exatamente no momento em que a gente começa a discutir a identidade étnica pelos processos históricos e pelas articulações políticas. E o território é resultado dessa experiência, sem que eu tenha que confrontar com um modelo anterior à colonização. Então, eu vou fazer o trabalho com os Trucá, que eu fiz, minha colega vai fazer com os Chucuru, meu colega vai fazer com os Aticum. O Pernambuco torna-se uma província etnográfica bem importante para a gente demonstrar exatamente esses processos, né? E, para, ao mesmo tempo, a gente começar um pouco a oferecer, o que a gente chamaria materiais. Então, por exemplo, minha dissertação foi uma coisa importante para os Trucá. E teve uma fase que eles eram super babões, né? Eu chegava lá, eu era a rainha da aldeia, né? Passou, né? Felizmente, eles estão em outra etapa já, né? Mas era aquela ideia assim, graças a você, Messia, as coisas foram... Quando eu digo não é graças a Messia, né? Foi um contexto histórico, eu pude fazer o trabalho, houve uma abertura, vocês também estão no processo, né, do movimento indígena, que foi crescendo, né? E que permitiu a eles saíram da situação, porque a FUNAI vai reconhecer, a ilha tem quase 6.000 hectares, a ilha grande, tem depois umas ilhotas ao redor, que é o arquipélago da Assunção. A FUNAI vai reconhecer 1.560 hectares, de modo muito dramático, porque diz assim, é pouca gente, porque muita gente saiu, né? Teve que correr, né? Muito dramático. Eles vão, desses 1.560, eles vão atribuir 1.500 hectares para os Trucá. Então, é uma situação terrível, né? E desses 1.500, eles não fazem o desentrosamento, significa que os Trucá estavam monopolizando menos de 500 hectares cercados por fazendeiros. Numa pressão, né, que era muito dura, porque os fazendeiros ofereciam dinheiro para que os indígenas entregassem a terra. E, sem condições, alguns negociaram. Então, era uma situação muito agônica e muito difícil, e eles foram retomando e foram, na verdade, construindo um movimento que chegou a... Qual é a situação dos Trucá hoje em dia? Eles têm toda a ilha, eles controlam o acesso à ilha e eles têm todo o arquipélago, né? Que é uma coisa bem vitoriosa, né? E volta e meia apareceu outro dia com a Sônia Guajajara, né? Eles se orgulham hoje em dia de serem os maiores produtores de arroz na região. Eles trabalham muito fortemente, né? Tem muitas dissensões internas, tem muitas discussões, mas o que é fascinante? Eles estão resolvendo com eles mesmos. Eu acho isso, né, maravilhoso, entendeu? Não dependem, embora eles cada vez mais percebam a importância. Então, fizeram um grande investimento na formação dessa população indígena. Então, aquela condição que não eram leitores, que não tinham autonomia, a escola no mundo Trucá é muito forte. Eles têm formado cada vez mais no nível superior e têm produzido pesquisadores próprios. Então, ao fim, né, e ao cabo, o que eu acho que aconteceu? A antropologia aprendeu um monte, a gente mudou a visão, né? A gente confrontou a gente mesmo, né? Esses princípios, né? Essas normatividades. A gente fez do trabalho de campo um exercício fundamental, não só para produzir conhecimento, mas também para, a gente chamaria, para fazer uma crítica à própria antropologia, né? Então, eu digo, é uma certa antropologia que eticamente foi respondendo, né? Então, por exemplo, eu depois do mestrado, eu fiz muitas coisas a pedido dos Trucá. Eu fiz o reestudo da terra deles, que era a ideia de que não dá para ser só a ilha, tem que ter o arquipélago. Depois eles quiseram dar um salto para o outro lado, para a terra firme,
poderia, mas a gente não tinha muitos materiais. Isso não foi à frente, mas acho que ainda vai emergir mais à frente, né? Eles produziram um deslocamento de uma população que estava do outro lado do rio, Tumbalalá, que emergiu como povo indígena, que tem hoje em dia, né, a identidade, tem um território em demanda, né? E, em algum ponto, né, quando eu fui trabalhar com quilombolas e depois o meu trabalho com os ciganos, me permite ver que se o Estado é muito limitado e tem ainda muitas dissensões, muitos desafios, né, eu fico olhando para os ciganos, que é com quem eu quero fechar, e eles estão ainda lutando para fazer com que o Estado reconheça a condição de diversidade que eles vivem. Porque o Estado opera, né, um pouco você falou esse modelo quilombola, tem que ter uma associação, tem que ter uma cultura para apresentar, tem que ter um certo modelo hegemônico, né, a partir do qual você vai medir o direito, né, e o acesso a esse direito, enquanto que os ciganos formam tradições distintas ao longo da história e estão em processos de reelaboração. Então, eu lembro que teve uma fase que eu escrevi assim, olha, os indígenas do Nordeste lutam para serem vistos como indígenas, né? Então, era luta, por exemplo, eu lembro de um interlocutor que dizia assim, olha, veja, Messia, eu botar uma saia de caroá e eu ir dançar no meio da cidade, se eu não fosse indígena, quem me faria fazer isso? Porque, para o padrão nordestino, machista, né, um homem de saia, dançando em plena praça, entendeu? Mas ele fazia porque ele se sentia em Estado, era algo que o constituía, né, em termos de identidade, em termos de pertença, né, em termos de crença mesmo, nesse sentido. Os ciganos, né, vivem uma condição contrária, né? Eles, muitas vezes, não querem ser vistos, e aí você vai no lugar e diz assim, olha ali, aquele cigano, tenha cuidado. Entendeu? Então, para mim, era muito fascinante ver como é que a antropologia podia lidar, né, nessa seara, nessa arena, né, e produzir trabalhos que não só façam a gente compreender melhor esses processos, como, mais do que tudo, e para mim é uma coisa muito importante, né, essa antropologia engajada, é um termo antigo, mas eu gosto, né, é uma antropologia comprometida. Então, desde o começo, quando eu fui à Ilha da Assunção, em 1989, eu lembro que eu falei para eles, o que eu posso efetivamente fazer? Eu posso estudá-los, eu posso discutir, eu posso oferecer o meu trabalho de antropóloga, né, na medida das suas demandas. E aí eu acho que não é para, né, veja bem, é uma geração que vai desdobrando, né, não sou eu especificamente, eu tive a sorte de estar num certo contexto, né, mas o avanço das lutas tem revelado para a gente, eu acho que é um processo de mudança bem significativo, né? E é um desafio, né? Então, o que eu faço hoje em dia? Já estou nessa faixa etária, eu sou professora de antropologia. Então, eu adoro provocar dentro dos meus alunos aqueles que estão interessados em dar conta, em ver que a antropologia tem muitas limitações, mas também tem alguns recursos, né, que permitem a essas pessoas escolherem. Eu sempre digo, veja, vocês serão apelados por coisas que estão em vocês. Como eu disse, muitas vezes brincando com o JP, né, João Pacheco, né, nós fizemos a viagem da volta, né, João com a Bahia e eu com Pernambuco, passando um pouco por essa ideia, né, dos deslocamentos, né, da maneira pela qual a gente quer se colocar na vida, né, o que a gente tem, na verdade, em termos de compromisso. Então, vir para essa mesa, para mim, é uma oportunidade de pensar um pouco, né, que antropologia é essa que eu participo, né? E o que nela eu acho que é relevante para ser, de alguma maneira, destacado. Então, muito obrigada. Bem, obrigado, Mércia. Prazer escutá-la, né? Escutá-la mais uma vez, igualmente a Daniela, e que, em certa medida, são questões que a gente tem desenvolvido aqui, desenvolvemos na segunda, né, no minicurso, com a presença do mestre Seu Chico, o grande Seu Chico, com o Ronaldo Lobão, sobre as dimensões da implicação do antropólogo, das implicações da própria antropologia, das características, inclusive das configurações, diríamos, da antropologia, com os aparatos burocráticos administrativos do Brasil, que nos diferencia significativamente, se considerado
a relação entre a antropologia e o Estado em outros contextos socioculturais, né? Mas, enfim. Eu queria fechar, né, a mesa um pouco tentando trazer algumas questões, algumas questões para continuar o diálogo e a discussão e compartilhar alguns pensamentos de um esforço que é um esforço coletivo de um programa de pesquisa já muito antigo, né? Um esforço de pesquisa que, como a gente falou aqui, inclusive, segunda-feira, já tem aí 50 anos, se considerado os primeiros trabalhos do Kant, né? do Mello, digo, os primeiros trabalhos na UF, não na antropologia, né? No nosso grupo, né? Com as populações tradicionais, com as comunidades de pescadores, e depois do esforço disso de gerações posteriores que se envolveram diretamente com essas pessoas, com esses lugares, e que foram igualmente se empenhando a tratar, a observar outros contextos, as comunidades quilombolas, de forma mais sistemática, né, os povos indígenas, as populações tradicionais de outras feições identitárias, que em certa medida, nos beneficiou significativamente de trabalhar num plano, diríamos, mais em perspectiva, desse mosaico de construção desses artefatos políticos e práticos, desses movimentos coletivos nos quais a dimensão da identidade veio se tornar importante, como não tanto como forma de ação, forma corporal, discursiva, ritualística, simbólica, e como forma de ação política, como maneira de travestir-se desses aparatos, desses artefatos identitários, de modo a produzir uma visibilização, ou mesmo conduzir a um reconhecimento de suas demandas, de seus pleitos por direitos de cidadania, de diferentes facetas, seja territorial, seja dos direitos à permanência num território de uso, né, de um espaço de apropriação econômica, seja com relação ao direito ao reconhecimento das características culturais, enfim. E que esse trabalho, né, de várias cabeças, várias mãos, né, conformou um campo, né, um campo de pesquisa, diríamos assim, um conteúdo etnográfico significativo, que ele teve igualmente a possibilidade de se beneficiar de estarmos num centro de pesquisa no qual nós igualmente poderíamos dialogar e igualmente realizar etnografias sobre a aparelhagem da estrutura administrativa, burocrática e jurídica no Brasil, né? Tanto pesquisas realizadas, né, no domínio da antropologia, como igualmente pesquisas realizadas no domínio do próprio direito, na medida que, como mencionamos aqui segunda-feira, né, essa antropologia na UF se desenvolveu não só sobre o direito, mas com o direito, tendo, né, os colegas juristas como parte constitutiva de um trabalho dialógico eivado de muitos conflitos, evidentemente, muitas tensões, mas dialógico, né? Então, aqui a Bárbara, aqui, né, um bom caso, né, desse esforço.
e que isso nos levou um pouco a tentar desenvolver esse empreendimento de uma compreensão desses processos de mobilizações coletivas, das formas pelas quais essas ações elas foram se reinventando, inclusive se reinventando ao longo das décadas, né, de transformações que elas são simultaneamente de uma ordem local, mas elas estão fundamentadas em transformações globais, né, em transformações que elas estão referidas aos próprios processos em curso em esfera global, pelo menos desde os anos 60, né, no mundo, né, da própria reconfiguração do próprio capitalismo, né, do capitalismo, como poderíamos chamar, multiculturalizado, por exemplo, né, e aí eu queria a partir desses esforços de diferentes pesquisas, pensar assim, compartilhar algumas questões. Não vou ter tempo e nem gastar muito tempo entrando nos casos, porque, inclusive, um dos casos que a gente trabalhou de forma bastante sistemática já foi abordado aqui na segunda-feira e talvez ele ajude a servir como uma plataforma, né, de observação sobre os pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz respeito primeiro a um trabalho de diagnosticar alguns elementos que me parecem importantes para entender esses processos, né? E diagnosticar algum desses elementos ajuda um pouco a chegar a um segundo momento, que é pensar sobre os desafios, tá? Porque o primeiro diz respeito a uma constatação sobre o lugar aquilo que o Charles Taylor, que é um filósofo muito conhecido, né, nosso, e o filósofo canadense vai chamar a atenção, que é o lugar, e eu acho, embora a sua formulação tenha sido realizada há quase 20 anos atrás, mas ela me parece ainda muito pertinente, que é essa ideia da conformação de uma política da autenticidade identitária, que ela me parece importante em termos do entendimento do que isso se repercute no modus operandi, né, desses coletivos e das ações coletivas, quando nós observamos essa associação entre as dimensões das reivindicações dos direitos de cidadania e a consideração, a singularidade dos seus artefatos, dos seus aparatos identitários, né? E aí, tanto o caso trazido pela Merces dos povos indígenas do Nordeste, como no caso do Quilombo do Grotão, trazido pela Daniela, isso me parece, né, são bons exemplos para pensar como é que a dimensão da reivindicação da cidadania ela vem associada, ela vem paralelamente a uma reivindicação de um reconhecimento da singularidade identitária, né, como ela se torna uma linguagem importante, né, e que, segundo essa linguagem, ela tem repercussões, inclusive, sobre as normas que passam a se constituir em torno do reconhecimento das dimensões étnicas, das dimensões raciais, né, das dimensões relativas às próprias características culturais, né, e, em certa medida, para usar uma ideia lá do Salles, do pessimismo sentimental, que ele vai falar da politização da cultura, né, de você pensar a politização desses direitos
dessas normatividades em que as dimensões identitárias elas passam a comportar, né, um lugar e uma posição privilegiada no caso brasileiro, pelo menos nos últimos 30, 40 anos. E isso muda, e isso vem também igualmente, paralelamente, a uma outra dimensão importante sobre o próprio sentido da ideia de identidade diante das características que o componente cognitivo simbólico humano adquire dentro desse espectro caleidoscópico que as formas humanas adquiriram, e particularmente nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente tem diferentes, né, a gente tem, diríamos assim, uma produção, inclusive efetiva, na aparelhagem cognitiva humana, quando nós observamos esses processos de ampliação e amplificação dessas formas identitárias, que transcendem, inclusive, a dimensão das minorias étnicas, raciais. Né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, numa coisa que ela é muito contemporânea, que são, por exemplo, os Therians, né? As pessoas que se identificam, e não só se identificam, como performatizam animais, certo? Onde elas produzem, inclusive, uma outra fórmula identitária, na qual a porosidade da natureza e da cultura ela é diluída, né? E que é um fenômeno que estamos assistindo agora, né, contemporaneamente, com uma velocidade significativa que para mais ou menos vocês se situarem do que eu estou dizendo com relação a essa mudança do equipamento cognitivo simbólico, né, dessa amplificação e ampliação dessas dimensões, que elas têm repercussões em diferentes domínios e que igualmente têm repercussões no domínio das dinâmicas étnicas raciais. E elas têm repercussões, portanto, nesse trabalho da relação entre as formas sociais, entre as formas humanas e as normas, né, das características que as normas elas podem adquirir com a maior ou menor abertura, por exemplo, a essas dimensões identitárias, certo? Porque em outros contextos socioculturais, essas dimensões não possuem a mesma capilaridade, se observado, por exemplo, que é um outro contexto que nós temos trabalhado há muitos anos já, que é o contexto francês, né, realizando pesquisa etnográfica na França, onde há uma impermeabilidade do ponto de vista da esfera pública, né, do ponto de vista da constituição das normas, a conformação de reconhecimento dos direitos de cidadania, dos direitos de reconhecimento dos grupos, por meio de atribuição dos reconhecimentos das suas singularidades étnicas. Né? E aí todo o debate inclusive, todo o debate recente nas ciências sociais francesas sobre o problema da etnicidade, da racialização, que é uma coisa recente, é um debate recente nas ciências sociais. Enquanto nós já estamos discutindo, enquanto o tema, né, o problema racial é a própria porta de entrada da construção das ciências sociais brasileiras, certo? Se pensarmos, né, lá, a começar por Nina Rodrigues, né, do século XIX, passando por né, Gilberto Freire, né, chegando à perspectiva decolonial de Lélia Gonzalez e por aí vai. Né, na França, isso é um tema de 10 anos para cá, né, porque ela tem feições diferentes quando estamos pensando no ordenamento desse problema
da configuração das identidades como recursos de dotação de direitos, de cidadania, face às características do universo e do vocabulário da cidadania universalista francesa. Mas, enfim, só um parênteses, assim, para voltar ao Brasil, né, para voltar aqui às questões brasileiras, mas, no caso brasileiro, pelo contrário, essas transformações, elas estão, né, elas são transformações que elas vão se processando e ganhando contornos, inclusive, no caso quilombola indígena, de uma maneira mais bem acabada, como a Messa chamava a atenção, se comparado à questão cigana. Todavia, a questão cigana ela é igualmente hoje, né, uma questão que passa, pouco a pouco, a adquirir, né, posição e lugar dentro da esfera pública. Se observado, por exemplo, né, hoje o Estatuto do Cigano, né, todas as questões, quer dizer, toda essa operacionalização que ela está se desencadeando, né, e que ela está em curso, porque estamos falando, inclusive, de processos que elas estão acontecendo, né, estão ainda sendo produzidos e os seus acabamentos estão ainda sendo mais ou menos ali realizados. E que esses diagnósticos, diríamos assim, ajudariam um pouco a pensar, né, ou a vislumbrar sobre os problemas dos encontros e os desencontros produzidos entre o conhecimento antropológico, o direito e as práticas sociais, né? Se olhar do Brasil, se olhar a relação da antropologia com os aparatos estatais, com a administração, com as administrações estatais e particularmente aquelas devotadas a lidar com os processos de reconhecimento das chamadas minorias, e igualmente das práticas sociais. Porque me parece importante chamar a atenção que há enquadramentos e sintonias diferenciadas que eu gostaria de pensar e compartilhar um pouco com vocês, né? Porque se por um lado o direito ele se caracteriza por ser um mundo no qual há o encarceramento das categorias, visando estabelecer definições restritivas, né, com a ideia da produção de uma norma que tenha validade ampla, né, e geral. Essa sintonia, ela, sobretudo, no caso da nossa acessibilidade jurídica, que ela, além de restritiva, podemos considerá-la, como disse aqui a Daniela, chamando o diálogo com o Kant, né, a sua dimensão hierárquica e desigualadora, né, de um direito que ele, além de restringir, ele desiguala e exclui. Ele se contrasta, essa sintonia se contrasta com a forma pela qual a antropologia contemporânea, pelo menos, né, lida com as categorias. Porque para a antropologia as categorias elas se ampliam semanticamente, né, e elas igualmente se abrem em termos das suas formas e dos seus conteúdos simbólicos, né, e que, portanto, leva a um contraste significativo com a lei, né, com a forma jurídica de lidar com as categorias e a forma antropológica de lidar com elas. E o mundo social, ele mesmo, diante desse mundo multiformatado, multi-identitarizado, né, na qual as experimentações identitárias elas são de uma renovação e uma dinamicidade inesgotável, né, inesgotável,
né? As categorias, então, elas, portanto, têm uma outra amplitude que as próprias dimensões analíticas da própria antropologia não necessariamente alcança, né? As renovações das próprias categorias, muitas vezes, né? Porque as categorias estão sendo renovadas, isso? As formas estão sendo renovadas. E o trabalho analítico, né, você pode até renová-lo, mas você não renova ad infinito, né? Então, isso produz, portanto, algumas tensões importantes de pensar aqui com vocês, desses encontros e desencontros, né, entre antropologia, o direito e as práticas sociais, porque, então, se no direito há uma forma de pensar, no caso das categorias identitárias, na ideia do o que é, né? Então, a dimensão toda de buscar produzir definições que elas encarcerem, né? elas limitem, né, o entendimento daquilo que caracteriza uma determinada identidade. Porque, no fundo, né, o operador do direito, lá, o juiz, a juíza, né, o ministro, a ministra, ele quer uma definição que ela absolutize, né, o conceito, certo? É o trabalho do que é, né? E embora né, isso possa ter variações assim, de algumas, diríamos assim, de alguns correntes do direito, né, mas, a grosso modo, no final das contas, tanto os progressistas como os conservadores tal, estão formatados por esse raciocínio, por essa lógica, que se confronta com a maneira como a antropologia lida com as categorias, pelo menos desde os anos, né, da antropologia desde os anos 60, 70, uma antropologia pós-funcionalista, quando ela está lidando com as categorias identitárias sob a lógica do processo, da situacionalidade, da dimensão dos fluxos, das fronteiras, né, todas essas categorias que elas estão sendo desenvolvidas, né, pela disciplina, né, desde os anos 50, 60, e que, portanto, colocam, né, produz uma incomensurabilidade entre o entendimento do campo jurídico e o entendimento do campo antropológico, certo? E que é o grande problema dessa dimensão da perícia antropológica, porque você vai fazer, né, o laudo não é um atestado identitário, né? O laudo antropológico ele é um recurso de, diríamos, transladação das categorias êmicas, né, a uma categoria, as categorias sociológicas, antropológicas, devotadas, inclusive, a falar com o operador do direito, inclusive, porque por isso, inclusive, um laudo não é necessariamente uma tese, né? Você precisa adequar, né, inclusive, a itemização, você precisa adequar a linguagem, porque você quer traduzir, você quer transladar uma categoria, uma forma né, de organização do mundo, de uma forma de compreensão dos fenômenos sociais para um outro contexto. E o problema é relativo às próprias reformulações, né, e reoperações que os próprios grupos fazem daquilo que eles se identificam, né? Então, é o velho clássico problema dos índios do Nordeste, né? Isso, né?
É o velho clássico problema dos pescadores que são também quilombolas, ou são indígenas, ou são tradicionais, quer dizer, né, dessa dimensão de você, portanto, lidar, né, com essa multiformas que elas se apresentam pelo aquecimento ou desaquecimento dessas formas, né, desses modos de expressão dos equipamentos identitários. E que isso, para concluir, né, me parece assim, importante de pensar sobre dois desafios. Um já trazido aqui e falado pela Merce, que consistiria, portanto, em suplantar esse paternalismo epistêmico do qual nós podemos tombar, né, podemos cair, que consistiria em tutelar essas vozes no lugar, né, de exatamente trabalhar numa espécie de associação de recursos de visibilização dessas demandas, né, considerando, inclusive, as próprias dificuldades que esses grupos possuem em falar com o Estado, falar com a administração burocrática, a administração da justiça, sem a mediação de certos grupos, como no nosso caso, nós, antropólogas e antropólogos, né, sendo chamado pelos próprios grupos, diante da própria inteligência sociológica desses grupos, de entender que uma sociedade desigual e hierárquica, né, vocalizar demandas não se realizam necessariamente sem haver certas mediações no mundo de uma cidadania tutelar, no mundo de uma cidadania e que ela não necessariamente universaliza direitos. O segundo desafio diz respeito portanto, pensar simultaneamente sobre o sentido dessas racionalidades dos agentes do sistema de justiça e do Estado, né, de realizar uma antropologia que ela viabilize, portanto, fazer com que essas racionalidades em linguagem elas possam emergir, para que a gente possa compreender essa linguagem e, ao compreender, portanto, subverter essa posição requerida né, pelo próprio universo administrativo do Estado e da Justiça, que é essa posição, né, de atestador de uma identidade, não é isso? Subvertendo essa posição a partir de um trabalho que ele consista em reinventar, como a gente discutia segunda-feira aqui, as próprias categorias normativas elas mesmas, como o Ronaldo Lobão mencionava aqui quando tratava da questão lá do Morro das Andorinhas da conformação dos mecanismos jurídicos que foram desenvolvidos para que eles pudessem ser reconhecidos como uma população tradicional no interior do parque, né, e não como proprietários de um território do parque, né? E essa transformação é uma transformação importante do ponto de vista dessas estratégias que nós podemos realizar e desenvolver em nosso papel de antropólogas e antropólogos nesses processos de demandas de direito por parte desses grupos que se definem como sujeitos de direito por meio das suas identidades singulares, singularizadas. Então, acho que, desculpa passar do tempo, e eram algumas questões, nada, o que eu queria pensar aqui, e, enfim, e a gente ir conversando. Obrigado. E agora
enfim, está aberto, a gente tem ainda 10 minutos, né? 10 minutinhos, então todo mundo, aí só pediríamos que fossem não, né, não é uma outra conferência, é fazer perguntas e questões pontuais para a gente para poder dar tempo da mesa interagir, né? Boa noite aí, parabéns pela apresentação aí da mesa, muito boa. Tem duas coisas que eu queria que a Daniela e a Mércia, né, abordassem, que são coisas que sempre saem. Por exemplo, o Renatão, né? Eu já ouvi o Renatão falar várias vezes e ele sempre fala com muito orgulho as toneladas de banana que já foram produzidas no... E a Mércia falou da etnia que você estudou, e deu para ver, assim, você enchendo a boca para falar como o Renatão falava das toneladas de banana, maior produtor de arroz da região. Porque eu acho que, não sei, eu estudo a identidade indígena nos Andes, né? E lá teve um conflito muito grande dentro do movimento indígena, entre tradição e modernidade. Lá eles resolveram uma questão histórica com o conceito de indígena hífen camponês, né? Porque, como aqui, eu acho também... os indígenas misturados, né, do Etnologia dos Indígenas Misturados, foi um texto fundamental para mim, porque tinha essa tensão entre reforma agrária, demarcação, em que medida é melhor ser camponês e ter a sua terra parcelada, em que medida é melhor uma demarcação, e os andinos, eles... principalmente através dos cocaleiros, né, que reivindicaram essa identidade de indígena camponês, para falar também do direito à prosperidade econômica nesse processo, né? A ideia de eles serem uma cultura tradicional, mas que, tanto quando eu conheci lá o Ministério da Descolonização, eles estavam falando assim, a gente não quer só antropólogos indígenas, não quer engenheiros indígenas. A gente quer uma ciência aeroespacial aimara, né? Que eles estavam lançando um satélite chamado Pacatari, né? Em que medida esse debate, qual a importância? Porque você falou que eles pediam muita coisa do Estado, né? E isso foi uma coisa assim, porque em que medida se fala da infraestrutura necessárias para essas demarcações, as estradas, uma infraestrutura elétrica, uma infraestrutura de construção, e o direito a eles participarem da economia nacional, né? Obrigado. Valeu. Primeiro, queria agradecer e cumprimentar os colegas da mesa, a organização também, sou a Paloma, professora da UF. Eu queria fazer uma pergunta para cada um, bem pontual, assim, e dizer também que estou muito feliz que eu estou aproveitando, desde o minicurso, isso aqui, além do grupo de trabalho hoje, está todo mundo exausto, mas eu estou me aproveitando. Estou trabalhando agora com a professora Eliane Cantarino, na construção de RTIDs quilombolas, então eu estou sugando tudo e todos. Para a professora, para cada um de vocês, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essas experiências em campo, no sentido desses estalos antropológicos quando a gente está em campo, quando a gente é implicado junto com as comunidades e pensando com o direito, que surge essas primeiras nossas noções de como essas comunidades vão fazer suas criações, né, suas possibilidades criativas para construir esse percurso identitário vinculado à garantia dos direitos de reconhecimento territoriais e tudo mais. Aí, no caso da professora Mércia, em que momento, talvez, em campo, ainda mais, né, finalzinho da década de 80, década de 90, né, essa passagem dos caboclos para os trucar, como que talvez possa ter uma situação em campo interessante de compartilhar isso, fiquei curiosa. Para a Dani, eu queria saber um pouco mais de como está o processo atual da titulação
do Quilombo do Grotão, que eu sei que vocês estão produzindo o RTID, tentando produzir o RTID. O RTID é o relatório técnico. Isso, que é um relatório do INCRA, né? Isso, construído com laudo antropológico, fundiário, jurídico, enfim, geográfico, uma coisa louca, gigante, feita sem dinheiro. O INCRA sempre destaca isso. A gente nunca tem dinheiro, enfim. Né? E aí é uma construção importante, que é uma parte importante, uma peça judiciária para garantir a titulação ou não desses territórios, né? Então, uma parte importante. E para o Fábio, eu queria ouvir um pouco, novamente, porque não só já li, mas já ouvi, do famoso Quilombo da Marambaia, como foi algumas dessas situações em campo. Acho que seria muito interessante ouvir novamente, nessa perspectiva que a gente está discutindo, como em campo as comunidades, junto com os antropólogos e com o direito, vão criando possibilidades diante desses limites que o próprio Estado brasileiro impõe. Não é nem só o direito brasileiro, mas o Estado brasileiro, para justamente continuar mantendo essa hierarquia e desigualdade, não só a diferença entre grupos sociais, estamentos sociais, mas a desigualdade jurídica entre eles. Obrigada, gente. Obrigado. A gente poderia mais uma para fechar, por conta do tempo aqui, do avançado do horário. Se não tiver, alguém tem mais alguém? Eu queria perguntar uma coisa para a Mércia. Eu pensei que você queria perguntar uma coisa para você mesma. Eu queria perguntar para mim mesma. Então, eu queria perguntar para mim mesma qual que é... Tá, brincadeiras à parte. Mércia, eu fiquei muito curiosa, eu até anotei aqui, né? Que você falou das comunidades próximas ali aos Trucá, na Ilha da Assunção, né? De que teve esses processos junto com alguns colegas seus que também trabalharam junto com o João Pacheco de Oliveira, né? E eu gostaria de saber como que era essa relação entre vizinhança, dos limites territoriais e das distinções étnicas. E, além disso, já que você trouxe uma atualização do momento em que se encontram os Torucá, eu também queria saber se tem uma atualização dessas outras etnias e que fim deu, né? Essa seria a pergunta. Então, já aproveito para perguntar e para responder, né? Que aí é muito interessante, porque a questão que o Vinícius traz, né, sobre o direito à prosperidade, ela é muito interessante. E ela traz um pouco até a primeira pergunta da Paloma, sobre esse momento do estalo dos movimentos de resistência. Hoje em dia, eu me sinto a mulher mais tapada do mundo quando eu penso nisso, porque eu comecei a fazer o trabalho de campo lá no Grotão, e todas as vezes que eu ia lá para conversar com o Renatão do Quilombo, né, que era meu principal e é meu principal interlocutor, eu perguntava para ele, assim, ele falava assim, vem domingo, vai ter samba. Aí eu chegava lá no domingo, ia lá, curtia o samba e descia. Eu fui muito tapada, porque eu fui perceber em 2017, conversando com Vinícius, por acaso, que isso era uma estratégia de reconhecimento, era uma estratégia de reivindicação política. E aí foi só depois que eu escrevi a dissertação de mestrado, defendi a dissertação de mestrado, fui pensar no meu projeto de doutorado, que eu meio que percebi, talvez, né? Então, olha só, eu fui muito tapada, porque era, de fato, a porta de entrada, a carta de apresentação, o lugar onde também se dava uma dádiva de relações entre pesquisadores e a própria comunidade. Então, é muito interessante, assim, dá para responder os dois mais ou menos juntos, né? Claro, isso traz um conjunto de problemáticas e de questões internas e de disputas. Essa questão da prosperidade, ela tem a ver também com as modalidades de reconhecimento territorial, do reconhecimento do uso coletivo das terras. Então, tem um conjunto de questões que aparecem ali a partir das disputas econômicas, né, e da própria do que se chamaria prosperidade. Eu acho que não podemos chamar ainda de prosperidade porque não há excedente, não há mais-valia. E aí, respondendo a outra pergunta que a Paloma fez, como que está o processo? Bom, eu tive um afastamento do campo durante um tempo, né?
e o Ronaldo Lobão, que fica mais à frente com articulação com o INCRA especificamente. Nesse momento, eles acabam de finalizar o mapeamento da comunidade, que é um processo que ele tem uma dificuldade maior, porque a gente tem 2 tipos de território, tem um tipo que está fora do parque, e é propriedade da cidade, e ainda tem conflito de vizinhança, e tem uma parte que está dentro do parque, que precisa ser desafetada de dentro do parque para poder tirar, para poder incorporar. Então, está nesse processo de negociação e da delimitação também do mapa, que não pode ser só a delimitação do mapa de como ela é hoje, mas também tem que ter um espaço de reprodutibilidade para a comunidade. Então, a última notícia que eu tive do professor Lobão foi justamente que estava na finalização desse processo de cartografia da comunidade, e daí a gente passa para o RTID, que eu me prontifiquei para participar também. Então, ainda estamos em processo. Sempre que encontro com o Renatão é o mês que vem. Então, é isso. Muito obrigada. Começar aqui pela ordem das perguntas, né? O Vinícius perguntou, eu nem tenho, talvez, tanto apreço, né, pela produção econômica, mas isso é uma coisa muito importante para os trocar. Eles, desde que eles começaram a retomar o território, eles estão respondendo a muitas coisas, inclusive a imagem que a cidade projeta sobre eles, que é muito dura, de que são preguiçosos, que eles são aproveitadores, né? Mas também estão respondendo a um longo processo histórico, porque essa é uma região que viveu o impacto da introdução das rodas d'água. É tão interessante, né? Algo que desapareceu do cenário, e aí eles puderam utilizar, porque eles são uma ilha, então tem água, né? E a gente está falando do sertão, né? Que é Cabrobó. E através da roda d'água, tanto os Tuxá, lá na antiga Rodelas, eles puderam começar a fazer uma produção voltada para o mercado. E aí teve um boom da cebola. São Paulo não produzia cebola ainda, e aí em algumas regiões do Nordeste eles começaram a produzir cebola, e isso deu muito dinheiro. E aí todos começaram a produzir aquela coisa, né, do ciclo econômico. E cai um pouco, né, mas eles foram um pouco respondendo a isso. E permanece no momento presente. Eu comentei porque a Sônia Guajajara esteve lá na ilha, né, e aí eu sigo, porque eles são todos no Instagram, né, e aí eles postaram, né, muito orgulhosos dessa condição. E a atividade econômica significa que eles estão podendo, em alguma medida, responder às coisas que eles foram acumulando, né? Uma condição de muita precariedade, muita humilhação. Quando eu fiz o trabalho, era muito dramático. Isso é 89, né? 90. Tem tempo, mas não tem tanto tempo assim, né? Eu vi pessoas passando fome. Para mim era muito difícil, né? Porque eu tinha uma coisa muito... A gente, quando é mais jovem, a gente é muito exigente, né? Muito cheio de regras. E para mim era um princípio, né? Eu não pago para me manter na casa de ninguém. Eu tenho que ser sempre uma convidada. Olha que coisa mais louca, né? E aí eu fui ficando nas casas, fiquei na casa do cacique, depois fui abrindo um pouco a minha rede, né? E eu fiquei numa casa de uma senhora muito gentil. E aí eu não percebi que ela estava chegando no limite da capacidade de alimentar. Tudo bem, quem me conheceu sabe que eu não comia, né? Eu era uma pessoa assim, quase neurastênica, né? Eu fumava muito e tomava café. Era a minha dieta básica, né? Nesse lugar, era café e cigarro, né? Mas, de qualquer maneira, ela tinha que colocar a comida na mesa, faz parte, né? E aí chegou um dia, eu ouvi muito agoniada, para lá e para cá, para lá e para cá. Ela falou assim, dona Messi, a senhora come umbuzada? Não, nem sabia o que era. Aí minha regra sempre, como, né? Isso, né? Eu ia comer mesmo, né? Que era meu padrão, não gostava de quase nada do que era ofertado, né? Aquela alimentação sertaneja, muito diferente para quem não tem esse hábito, né? E aí depois eu descobri que jantar com umbuzada é um sentido de precariedade, porque a umbuzada não é uma refeição. E aí eu vi o desconforto dela, comecei a conversar e descobri que ela não tinha dinheiro para fazer a feira. E eu falei, poxa, eu estou aqui, eu pago a feira, entendeu? E era uma coisa assim muito dramática entre eles, a precariedade. Eu vi gente tendo situações, chegando muito perto do limite da própria sobrevivência. Então, eu sei da importância para eles. Hoje em dia, eles retomaram a ilha toda, né? Eles retomaram o arquipélago. Eles estão com escolas, com saúde, muito protagonismo. Isso eu acho muito relevante, né?
E para eles continua sendo um valor, porque eu vejo as postagens lá no Instagram. Podem seguir, tem muitos perfis lá entre os Trucá. Eles, quando eu cheguei para trabalhar, eles se diziam como, ainda, né? Como os filhos da santa. Eles eram da Sansão, eram os filhos da santa, eram caboclos, né? E quando eu começava a conversar um pouco, eles tiveram um momento, e podia chamar um pouco de etnogênese, porque eles tinham que ir ao Rondon, mas o cara do Estuchá disse assim, vocês têm que ter um nome. Não pode chegar lá com o negócio de caboclo, não, que o Rondon não vai gostar. Que nome eles iam ter? Aí eles foram trabalhar no ritual, trabalharam no ritual, e o nome veio pelo ritual. E aí tem uma cantiga que é importante lá não sei se ainda é, né, no ritual, e eles viraram os índios Turca, os filhos do velho Cá, o Cá Neném, que é uma figura super importante, porque abre os trabalhos do tal dos encantados, que são personagens que já foram encarnados e não morreram. Né? Um encantado não é um morto. Né? Ele é um encantado, como o nome diz, e ele vem durante o trabalho e ele tem um papel muito importante de guardião e também de disciplinador. Ele pode colocar pessoas em situações difíceis para regrar um pouco. Né? Então, quando abre o trabalho, você está abrindo exatamente para esse mundo dos encantados. E quando fecha, você está mandando os encantados ficarem no reino dos encantados. Eles não podem ficar com você, porque eles criam encantamentos, crianças podem se encantar, e aí são crianças que morrem afogadas, que não poderiam, tem todo um jogo. Né? Então, eles eram os Turcá. Aí alguém, não sei quem, chegou lá e falou, Turcá é porque eles são muito ignorantes. Começou a escrever Trucá. E hoje em dia eles são Trucá. Eles se falam Trucá. Eles incorporaram, tanto que no mestrado eu fiz questão de manter, né, de Caboclos da Assunção a índios Trucá, e aí entrava, né, a ideia de que eles tinham sido Turcá. Depois eu deixei, porque eles passaram a se dizer Trucá. Então tem um jogo, né? Você pergunta assim, em que momento você teve uma epifania, né, em campo, né? Eu não sei. Eu vivia muito interessada em saber as coisas que eles não queriam me contar. Então eu os persegui, coitados, tiveram a paciência de Jó comigo, né? Por exemplo, eu queria muito construir uma cronologia, né? Porque eu sou muito obsessiva. Coitados, sofreram um bocado, né? Mas eles iam dando, porque eles queriam muito a antropologia lastreando esse processo, né? Para mim foi fundamental, quando eu me hospedei na casa da família Gavião, eu cheguei lá, estava muito cansada onde eu estava, e falei, vou pegar uma fuga com os Gavião, porque eles tinham mais grana. E eles eram bem detestados naquele momento, que eram indígenas ricos. Falei, vou me encostar na casa dos Gavião, porque eu não vou pesar no orçamento, né? E vou poder pensar um pouco as coisas. E aí eu cheguei lá, e aí eles, claro, me receberam, né? E ficaram muito agoniados. Para lá, para cá, e eu bem sonsa, sabe? Só tabaqueando e só olhando. E aí, no final, a dona da casa falou assim, dona Messi, a senhora tem medo de trabalho? Eu sei que trabalho queria dizer trabalho espiritual. Eu falei, não, eu tenho a maior curiosidade. Vou adorar qualquer trabalho. Ela falou que eu preciso fazer um trabalho de mesa, que é uma coisa que eles não mostravam para ninguém. A mesa é um trabalho ritual feito de modo sintético e privado. Quando eles fazem um trabalho ritual, é uma coisa, né, pública, eles não têm segredo. Então, você vai para o lugar, eles fazem lá, preparam a bebida, né, que é a tal da Jurema, né, e aí vai ter todo o processo. Os encantos vão vir, vão falar, vão cantar. Né, isso dura umas 7 horas de trabalho. Né, é importante para eles o trabalho do ritual. O particular, que é como eu chamei isso, né, é o privado. Então, quando eu assisti o trabalho privado, porque ela queria fazer uma consulta, porque o filho dela ia viajar e estava preocupada, essa família perdeu o medo de me contar coisas. E aí eu entendi que a lógica deles, política, passa pelo ritual, e no ritual eles compreendem um pouco as infelicidades que eles passam. Então, é um grupo faccionado, tiveram muitas mortes entre eles mesmos, produzidas por momentos de tensão, e eu comecei a entender um pouco a lógica do grupo. Então, eu pergunto hoje em dia, se eu não tivesse encostado nos Gavião, eu teria chegado a isso? Não sei. Eu talvez tivesse descrito um trabalho diferente, né? E eu fiz muito trabalho no sentido de explicar, porque, veja, não era a minha agenda. Eu fui para lá para tentar explicar a emergência indígena. Por que eles estavam agora, nesse instante, reivindicando a identidade indígena? E eu fui colocando, né? Tanto é que o meu capítulo que fecha a dissertação é sobre o ritual. Porque ele foi importante para mim, ele me ajudou um monte, né? Vou atualizar você. Os Trucá estão num grande processo, que eu acompanho em parte, né?
E hoje em dia eu já não sou mais a antropóloga que eles acionam, né? Também nem reclamo que eu estou velha, não sei se eu queria fazer trabalho de campo, não. A FUNAI me chamou, num certo momento eu falei, eu não faço mais trabalho para a FUNAI. Não faço, entendeu? Não faço porque a FUNAI, como diz o Dinso, é muito promesseira, né? Mesmo com esse regime novo, a máquina é sempre muito complicada, né? Então eu não fiz, estão seguindo as coisas dele. Os outros povos todos têm realizado muitos desdobramentos. De maneira geral, eles construíram a organização de professores indígenas, né, que eles colocaram todas as escolas indígenas no âmbito do estado de Pernambuco, e eles são muito vigorosos. Como eu fui trabalhar com o ProLIND, né, eu coordenei a formação de uma turma experimental de professores indígenas potiguara, eu hoje em dia me dedico mais a essa dimensão, mas eles estão recuperando o território. Mas não é fácil, porque as próprias dinâmicas terminam deixando o trabalho no meio do caminho. Por quê? Porque eles aprenderam ao longo da história que eles devem pedir as coisas por pedaços. Entende? Então, por exemplo, eles aceitaram os primeiros 2 lotes, depois os 10 lotes, depois os 500 hectares, depois os 1.500. Eu coloquei, inclusive, no meu relatório. Se a FUNAI quer resolver, tem que dizer um pouco para eles assim, peçam o que vocês acham que vocês têm direito de vez. Que eles dizem assim, Messi, é assim, né? A gente tem que comer o mingau pelas bordas. Vai comendo o que é mais frio, enquanto vai esfriando o que está mais quente, né? Então, eles aprenderam numa lógica de negociação que era a que eles viveram. Então, você vai produzindo, mas tem sempre implícito um processo, inclusive, de acomodação, de ampliação. Quando eu fiz o retide do Grilo, né, que foi esse quilombo que eu trabalhei na Paraíba, não teve quem convencesse que eles tinham que pensar um território que permitisse a manutenção e a reprodução. Eles não aceitaram. Eles quiseram só a terra que eles pagavam arrendamento. E aí, você como antropólogo, você pode colocar, mas você não pode impor. Então, a gente ainda negociou uma certa expansão, mas não pôde ser muito. Eles ficaram com um território que, no final, foi titulado, que eu considero muito pequeno, né? Mas que eles vão ter que resolver nas dinâmicas deles, entendeu? Então, é um pouco isso. São cenários ainda muito móveis, mas hoje em dia você tem um movimento indígena muito articulado, né? Então, quando você pensa um pouco o desenho, né, das organizações indígenas, elas são muito impressionantes, porque elas têm um pouco pautado os processos e também criado novas condições. Então, era isso, minha gente. Muito obrigada. Bem rapidamente, com relação à questão da Paloma, né, o caso da Marambá, inclusive, ele é um bom caso para pensar isso que você estava colocando quanto aos instalos antropológicos, né, dos grupos, porque a Marambá ela é primeiro, é um caso interessante de pensar, porque é um processo já de 25 anos, né, mais ou menos, então é um contexto no qual ainda está se configurando toda essa discussão sobre os direitos quilombolas e é uma esfera em construção, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista normativo, né? Então, o quilombo da Marambá ele está num contexto histórico ali de uma transição. E é um caso interessante pelas características históricas ali do quilombo, porque a ilha da Marambá ela era uma ilha que ela além de ter vivenciado diferentes momentos históricos da sua composição, diríamos, morfológica e demográfica, com o período da escravidão, a chegada da escola de pesca, depois a chegada das Forças Armadas, o que reconfigura um pouco a dinâmica. A própria história da escravidão ela já também comportava uma dimensão ali um pouco complexa, porque a ilha ela foi simultaneamente uma ilha que ela comportou os escravos que eram escravos que ficavam para a chamada engorda,
e, igualmente, escravos que eram aqueles que trabalhavam na Casa Grande. E que isso, com o fim da escravidão, resultou numa segmentação das famílias. E, igualmente, uma segmentação entre aqueles que se representavam como descendentes dos escravos, né, e aqueles que se representavam como descendentes dos outros escravos, mas dos escravos da Casa Grande, né, aqueles que cumpriam uma função outra no regime escravocrata. E que isso produz uma segmentação que vai durar né, décadas, né, posterior ao fim da escravidão, e que ela é ressignificada com esse processo que eles vivenciam, que é o processo que vai culminar na mobilização em torno da identidade quilombola, que são as ações da Marinha contra a permanência das famílias. E que isso produz não só esse instalo, né, deles quanto ao perigo que se apresentava, mas todo um trabalho de manejo dessa identidade renovada de descendente de escravos ou de quilombos contemporâneos, que ela vai descortinando, né, gradualmente essas novas maneiras de se auto-atribuir, produzindo, por um lado, uma diluição dessa segmentação entre aquilo que era o que os antigos chamavam da diferença entre a Praia dos Pretos, a Praia dos Brancos, né, de uma diluição dessas diferenças entre aqueles que eram descendentes dos escravos do Eito e os escravos da Casa Grande. E igualmente, isso vai gradualmente concedendo uma série de transformações, sobretudo das novas gerações que passam a vislumbrar, né, essa dimensão da identidade quilombola para além do próprio espaço interno da ilha, por meio de algumas atividades que hoje são fundamentais na ilha, como o jongo, né, as atividades que eles realizam em torno do jongo são importantíssimas, porque elas são espaços nos quais os jovens, e sobretudo as mulheres, né, cumprem um papel importante dessa reformulação e desse descortinamento da identidade quilombola. E, igualmente, com relação à dimensão externa do quilombo hoje, que são os alunos e alunas das universidades, e particularmente da rural, que se tornaram estudantes de diferentes cursos, por meio das políticas de ação afirmativa igualmente aos quilombos, né? E hoje já são mais ou menos 11 jovens que estão fazendo rural e diferentes cursos, dentre os quais ciências sociais, mas não apenas, né? Né, revela um pouco assim um aspecto importante, que esse instalar ele não é ele é um processo que ele comporta consigo muitas tensões, né, e muitos custos com relação à assunção dessa forma identitária quilombola, né? Diferentemente da visão do senso comum, né, da ideia de um empréstimo quase automático, né, como se as pessoas virassem, né, virou quilombola, porque tal negócio, essa visão utilitarista e reducionista, é muito apropriado observar do ponto de vista etnográfico, né, a dimensão que ela é gradual, ela é renovada, ela é descortinada,
e vai sempre apresentando novas formas de estruturar, né, de reivindicar e de se apresentar, né, no espaço público. Então, não sei se respondi a sua questão, mas se não respondi, depois a gente conversa. Mas a gente chegou aqui no final, né, mais uma vez agradecer a organização do Enadir, né, a todas e todos aí pela organização desse seminário maravilhoso. As minhas colegas Daniela e Mércia, muitíssimo obrigado. E ao público aí, pessoas guerreiras, corajosas que estão aí, não sei como, tipo, a base de não sei o quê. Espero que sejam drogas leves. Compartilhe, né?